pessoal do GITA, Grupo de Investigação do Treinamento Psicofísico do Atuante, Edson San, coordenador junto comigo do grupo. Edson e eu estamos anunciando o lançamento do nosso caderno GITA 2, cujo nome vem a ser Treinamento Psicofísico com Artes Marciais, Impressões, Relatos, Apontamentos das Poéticas Cênicas. Treinamento Psicofísico com Artes Marciais, Impressões, Relatos e Apontamentos das Poéticas Cênicas. Esse livro foi concebido em 2017, por ocasião da nossa segunda Semana GITA. Contudo, o livro físico mesmo nos foi possível adquirir, vale dizer, a editora nos entregou em 2020, durante esse período pandêmico que estamos vivendo e que podemos passar por ele e pelo menos voltarmos ao que éramos. Ele traz um prefácio esclarecedor, interrogativo, provocador, da professora Bia Braga, que foi orientadora do Edson, conhece o grupo, visitou-nos, visitou as nossas práticas e orientou o Edson na pesquisa sobre o Philip Sahir e sobre as práticas do GITA, num contexto etnográfico, antropológico, sociológico, filosófico e, evidentemente, marcial. Ela nos considera os guerreiros da paz. Colaboradores do GITA escreveram, além de Edson e eu, e o Edson vai aqui citá-los, mas se eu estiver redundando, não há problema, não? Juliana Torinho, Tainá Cardoso, Jane Oliveira, Silvia Luz, Camila Góes, Lu Borges e Augusto Jones. Ele é um colaborador de primeira hora também, seja escrevendo junto, seja traduzindo alguns textos junto com Edson, junto comigo e por ele mesmo. Então, essas pessoas e mais algumas, todas as que passam no GITA são pessoas que eu costumo dizer para quem a porta está sempre aberta. Não aquelas que passam uma vez e depois não vêm mais, mas essas pessoas que deixaram marcas indeléveis no grupo. Eles queiram crer que vocês estão absolutamente benquistos e serão sempre benquistos. O GITA é vocês e vocês são o GITA também. Cada um que vai lá deixa um pouquinho de si. Né? E um grupo se faz assim. Aqui, aproveitando uma citação do Peter Brook, ele diz que se os cientistas, ao invés de analisarem as formigas, como elas trabalham, né? Analisassem um grupo de teatro, do terceiro teatro, esse teatro de pesquisa, basicamente é isso, nós somos terceiro teatro, eles teriam mais pistas para identificar a colaboração interindividual e intraindividual. O indivíduo com ele mesmo e o indivíduo com o outro. Peter Brook, aquele considerado o mais antigo Buda do teatro, né? Um sujeito que ainda está quase chegando aos 100 anos e continua produzindo. O GITA foi fundado como tal em 2006, na Escola de Teatro e Dança, do primeiro grupo. A ser fundado, ainda não tínhamos a graduação. Antes dele, quando eu estive na Universidade de Santa Maria, eu treinava junto com 2 alunos das artes cênicas, um casal de alunos. A menina teve que sair por questões de finalização de curso e ficou comigo o Leonel. Leonel hoje tem doutorado na Alemanha, ele foi... eu acho que ele ainda mora lá, ou então dá aula, ou é colaborador na Universidade Federal da Bahia. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu menciono o Leonel? O Leonel Hanks está fazendo graduação em interpretação teatral. E ele era um menino na época, né? Hoje já não cara mais, né? Estamos falando aí de 2004.
2004 e 2005, até o começo de 2006, quando eu vim para cá. Esses anos todinho, 2004, 2005, até o começo de 2006. O Leonel, ele teve uma fé na realização de tudo que a gente fazia. Ele podia não entender. E muito menos eu exatamente o que veio e viria a ser a sistematização do nosso trabalho. De uma forma que foi muito ajudada pelo Edson. 80% foi ajudado pelo Edson. Com a visão dele organizada. No mínimo possível, né? A criatividade pulsante, mas muito mais organizada que a minha. Então a gente acaba aprendendo com os colegas, com os colaboradores. E com os parceiros, que é o Edson desde o começo. O Leonel, ele entrava de cabeça. E fizemos juntos, apresentamos num teatro lá, o que seria a aplicação do treinamento. Não usamos o treinamento em cena, mas pegamos os textos do Machado de Assis e fizemos contos do Machado de Assis. Na verdade, não pegamos contos, desculpa, pegamos Memórias Póstumas de Brás Cubas e fizemos um recorte. Uma menina da Visuais colaborou e fizemos parte de um festival lá. É muito importante mostrar essa pré-iniciação do Gito. Ele ainda não tinha esse nome. Quando, então, do cadastro dele do CNPq, eu perguntei para o Edson se o nome Grupo de Investigação de Treinamento Psicofísico da Gita cabia. Ele não era do Gita ainda. E ele disse assim, ué, sim. Não tem problema. Eu falei, mas vamos confundir com Gita, Bhagavad Gita. E a gente ainda trabalha com uma arte marcial indiana. Isso não tem problema. Gita tem uma coisa de jitinho aqui, pequenininho. Eu falei, que bacana. Edson, mais pra frente, aí, naquele mesmo ano, ele se integrou ao grupo. E como foi que começou a se integrar cada membro? Eu fiz como eu faço, fiz nos outros lugares, em Santa Maria, na UNB também, quando eu fiquei lá como visitante. E antes, quando eu estava como efetivo, não tinha ainda feito esse trabalho. Abria a porta e treinava. Só. Deixava a porta aberta aos sábados de manhã. Aí surgiu muito a gente, né? O Cleidiciano, a Lorena, a Zefa, a Juliana, que tem aqui um capítulo. Então, gente, o Edson vai falar com mais propriedade daqui a pouquinho aí para vocês do que se trata esse livro. É um livro feito com sangue, suor e muita respiração, pulsante. Tem um glossário no final sobre os termos que são de nosso uso. E eu preciso enfatizar para vocês que há um erro em termos da organização do livro. Aqui está, Cesário Augusto Pimentel de Alencar. Mentira. Quem organizou foi o Edson e eu. Edson mais do que eu. Como eu estava em contato com o editor, ele não demonstrou que estava ausente dessa situação aqui. Quando me mostrou a prova, em PDF, ele não me mostrou com a capa. Muito menos com a ficha catalográfica. Ele me deu o ISBN, para a gente já botar no lápis. Eu vi agora, quando ele me deu ali a foto do livro. Falei, puxa, mas os organizadores são 2. Aí o Edson, com a grandeza de alma que ele tem, não estou falando isso para puxar o saco, nem babar o ovo, não precisa disso. Às vezes ele faz coisa, eu faço coisa, a gente não sabe nem de quem que é a ideia, mas ele compreendeu e eu faço questão de que isso, se eu pudesse botar uma taxa aqui, botar 2, mas o Edson está pouco se ferrando para isso e eu também. Né? Eu fico muito chateado por conta disso, não por conta do livro. O livro está lindo. O que as meninas escreveram aqui também, o Augusto, o capítulo do Edson, e ele fez questão de ser formatado daquela maneira, né, com margens que levam a uma rota. E no capítulo que eu escrevo, eu começo com um dito. Agora me foge o nome disso. Como se fala? A gente coloca uma epígrafe. Que é o seguinte: o professor está no retiro e a Mob Rule está na cozinha.
O professor Thai, que é professor na língua do Vietnã, o nome dele é Tin Not Han, ele está passando, e ela estava em apuros, a Mob Hu. A Mob Hu estava ali em apuros naquela cozinha, e ele passa e fala assim, o que é que Mob procura? E ela falou assim, eu procuro uma colher. Ele não. Mob procura Mob. Então ela procurando a colher estava procurando a si mesma. Então nós procurando pelas artes marciais uma maneira de ter um completo domínio psicofísico para a atuação, dentro das nossas limitações, ninguém é super-humano e nem transhumano. Então tem chips enfiados aqui. Por aqui. Então nós vamos até transformar o que muito se fala, pode ter se falado como nossa deficiência, em proficiência. Isso é uma particularidade que pode ser acionada e checada pelo treinamento psicofísico, se tornar uma particularidade que ninguém tem. Isso entra voz, entra corpo, tudo no uno. Agora, é difícil. Então vale esse epígrafe, ele vale muito, por vezes. E, sobretudo no meu caso, né? O que eu venho fazendo? E no caso de Philip, ele nunca falou isso, mas o que esse cara vem fazendo depois ficou emérito da Universidade de Exeter, fez até morrer? Por que ele fez isso? Será que ele não estava à procura dele mesmo? Né? Fazendo, já montando e ainda escrevendo livros. Eu espero, pessoal, que vocês aproveitem, considerando novamente que a organização é do Edson e minha, esse livro pela Fonte Editorial. Em breve, a gente vai disponibilizá-lo para venda e doá-los para as pessoas que contribuíram aqui, que tem capítulo em direito a um exemplar. Certo? Muito obrigado, um beijo para todos vocês e muito obrigado por me ajudarem a ser uma pessoa melhor participando do GITA. Agora, com a palavra, o Edson. Um beijo para vocês. Ok, Cesário. Eu sigo conversando sobre o nosso segundo caderno de pesquisa do GITA, mas agora falando aqui diretamente do Solar dos Silva, que, para quem não conhece, é a minha residência aqui no Jurunas, que foi batizada carinhosamente assim pelo Cesário. Bom, eu fiquei responsável de comentar sobre os outros 7 textos que fazem parte desse livro. Um texto eu assino do lado do Augusto Jones, e os outros 6 são de 6 pesquisadoras que passaram pelo grupo em momentos diferentes. O grupo foi fundado em 2006 pelo Cesário e que trouxe essa sistematização do treinamento com artes marciais e meditativas do Zahiri para cá, para o Brasil. Desde então, nós mantemos uma rotina de trabalho de encontros toda segunda, quarta e sexta-feira, de 9 às 12 da manhã, lá na Escola de Teatro e Dança da UFPA. É claro que nesse momento de isolamento social que a gente está passando, as atividades estão suspensas, mas esses textos remetem a essa rotina de trabalho e a essa rotina de treinamentos no grupo. Bom, qual que é o ponto em comum entre esses 7 textos? Exatamente o treinamento, essa sistematização do Zahiri e o modo como o GITA desenvolve esse treinamento voltado para as suas montagens. Então, cada uma dessas pesquisadoras vai abordar um aspecto, destacar uma coisa diferente do treinamento na relação com a montagem que participou ou na relação com a sua vida pessoal. Tá? Então, o primeiro texto, seguindo a sequência do sumário do livro, o primeiro texto que vem é o que eu assino do lado do Augusto Jones, que ele chama Pontes para uma Atuação Psicofísica, resenha criativa a partir de Philip B. Zahiri. Nesse texto, eu aproveito uma definição que o Eugênio Barba dá para a obra do Zahiri, que ele diz que a obra do Zahiri é uma paisagem feita de pontes, e ele destaca 3 pontes principais. A ponte entre a tradição do teatro ocidental e do asiático,
uma ponte entre arte e ciência e uma ponte entre o trabalho performático e o trabalho do performer na sua vida pessoal. Então, eu aproveito essa definição que o Barba nos apresenta da obra do Zahili e nesse texto eu desenvolvo com Augusto 63 citações que foram vertidas da língua original do Zahili, que é o inglês, para o português. Então, eu senti a necessidade de trazer esse material logo no início da minha pesquisa, do doutorado que eu concluí recentemente, porque toda a obra do Zahili se encontra em inglês. Há muito pouca coisa do Zahili traduzida. Você encontra um artigo ou outro, bem raro mesmo. Então, quando eu escrevi esse trabalho, do lado do Augusto, a intenção era traduzir o máximo possível dentro de um contexto de um artigo científico, de uma resenha criativa, como eu estou chamando. Então, nós selecionamos 63 passagens que estão diretamente ligadas com uma contextualização que o Zahili faz entre o treinamento que ele localiza sendo desenvolvido a partir do Stanislavski. Então, o Zahili considera o Stanislavski como o primeiro autor que usa o termo psicofísico voltado a essa preparação do atuante e, a partir daí, ele vai desenvolvendo toda uma contextualização de como foram os desdobramentos desse termo e dessas metodologias voltadas à preparação e ao treinamento do atuante. Então, esse primeiro texto, como uma ponte, né, eu quero utilizá-lo para estabelecer ponte com os outros textos dos outros atuantes. Então, destacando principalmente essa terceira ponte que o Eugênio Barba destaca, que é a ponte entre o trabalho performático e o trabalho do performer na vida pessoal. Eu observo bastante isso nos textos que eu passo a comentar agora. Né? Como que o treinamento ele estabelece exatamente essa ponte entre quem eu sou e o trabalho que eu estou fazendo. E essa é uma dos nortes que eu aponto em todas as montagens que eu dirigi. Bom, então vamos começar. O próximo texto, então, seguindo a ordem do sumário, é o texto da Juliana Tourinho. A Juliana participou da primeira montagem do Gita, que foi o Quer Ela Eu, de 2008. Ela foi nossa bolsista PIBIC também, e ela destaca o seguinte, ou melhor, o título do texto da Juliana é o seguinte: Registros sobre o corpo em treinamento, relatos de experiência e atravessamentos de um atuante em pré-expressividade. E ela destaca o seguinte sobre o treinamento. Eu escolhi uma passagem que ela diz o seguinte: treinei sozinha, sensação agradável de ser regente do meu próprio processo. Entrei em contato com meu próprio ritmo. Passei a conhecê-lo melhor. Esta foi a impressão mais relevante de hoje. Lidar, sentir, conhecer, manipular o tempo. Meu tempo. Tempo outro. Tempo extracotidiano, não cronológico naquele espaço-tempo. Tempo psicofísico, gerado organicamente. Tempo forma. Tempo movimento se transformando. Que é um relato bem pessoal, e o texto da Juliana é escrito em formato de diário pessoal, e já por essa pequena passagem que eu destaquei da Juliana, já dá para perceber como que o treinamento ele estabelece exatamente essa ponte para que o atuante se conheça. E eu exploro essa ponte nos trabalhos que eu desenvolvo dirigindo. Né? Então, é um processo de autoconhecimento, mas eu também tenho uma obra para desenvolver, né? Uma obra teatral, e quando a gente escolhe, seleciona um texto, eu também procuro com que o atuante lide criticamente com esse texto a partir do seu lugar, do seu olhar crítico. Seguindo, nós temos o texto da Tainá Cardoso. O texto da Tainá Cardoso é intitulado Em Busca de Mim Encontrei Maria, Diários de Trabalho do Processo Criativo 2013 e 2014. A Tainá Cardoso participou da terceira montagem do Gita, intitulada Zé. Essa montagem é uma versão do Fernando Marques para o Wojciech, do George Bittner.
Então, o Fernando Marques tem uma versão do Voisig toda metrificada em versos. E foi esse texto que nós trabalhamos. E a esse texto que a Tainá se refere no artigo dela. Então, quando ela diz, em busca de mim encontrei Maria, essa Maria é a personagem, o papel que ela atua na montagem. Eu destaquei a seguinte passagem do texto da Tainá. Com todo o trabalho de treinamento, estou tendo muito mais embasamento e possibilidades diferentes de mergulho, de queda no meu próprio abismo, porque assim como meu corpo e mente estão trabalhando juntos, formando um todo psicofísico, a artista e a mulher também não se dividem mais, coabitam uma na outra, coexistem e se retroalimentam. Então, dá para perceber bem essa ponte, né? Vou explorar bem essa metáfora da ponte, já que o Eugênio Barba define essa imagem significativa que o trabalho do Zahiri faz. Então, essa ponte entre a artista e a mulher. Então, no trabalho de 2013 e 2014, eu já vou direcionando o olhar dos atuantes para que eles lidem com o texto da montagem com esse olhar crítico também a partir do seu lugar. Então não há separação, né? E o treinamento ele te proporciona isso também. Você tem a atuante, você tem uma obra que você está participando e você precisa também se posicionar diante dessa obra, já que o treinamento faz com que você se reconheça e se perceba no mundo. Seguindo, nós temos o texto da Jeane Oliveira. A Jeane participou da montagem Atena em Solo Viril, que é uma livre adaptação que nós fizemos a partir do texto As Eumênides, do Ésquilo. O título do texto da Jeane chama Atena em Solo Viril, os procedimentos de criação de uma atriz pesquisadora no Gita. A Jeane também foi nossa bolsista nesse período que ela participou, de 2014 e 2015. Desse texto, eu destaco o seguinte. O estado do corpo e as relações que estabeleço com o outro são resultado do treinamento. Logo, compreendo que treinar é conhecer-me. A Jeane desenvolve nesse texto uma narrativa muito pessoal e muito poética, em que ela traz reminiscências da infância dela, em Garrafão do Norte. Se eu troquei o município, me perdoe, Jeane, mas, se eu não me engano, é Garrafão do Norte. Então ela traz essas reminiscências das brincadeiras com o irmão na beira do igarapé, e ela vai construindo metáforas do treinamento com essas experiências que ela teve ao lado do irmão. E sempre aparecendo essa questão do treinamento como autoconhecimento. Então ela diz que logo compreendo que treinar é conhecer. Seguindo, nós temos os 3 últimos textos, que são de pesquisadoras que participaram da última montagem que eu dirigi no Gita, até agora, que foi o Fenda. O Fenda, ele é uma livre adaptação que nós produzimos a partir do Rei Lear, do Shakespeare. A princípio a gente estava trabalhando eu estava conduzindo o processo como se fossem solos teatrais. E à medida que o trabalho foi se desdobrando, eu fui interligando as coisas, os atuantes ficam meio brabos, né? Porque eles acham que eu tenho tudo planejado na cabeça. Mas não, eu vou deixando o processo se desenvolver. Então nós começamos a trabalhar como solos teatrais, e depois eu transformei isso numa montagem só. Então esses 3 últimos textos se referem a essa montagem. O texto da Silvia Luz tem o título O Espelho que Revela o que Não Vemos. A Silvia participou tanto desse processo, que foi em 2016, 2017, mas ela participou de uma outra montagem do Gita, chamada Zés, Sem Eira Nem Beira, que foi uma montagem que o Gita fez em 2012. Então ela participou lá em 2012 e retornou para trabalhar com a gente em 2016, 2017. Então ela é uma pesquisadora que foi e voltou. Bom, nesse processo do Fenda de 2017, eu lembro que houve um momento em que eu pedi para os atuantes, provoquei as atuantes. Eu
eu disse, me explique o que é o treinamento por meio de uma imagem. E aí cada uma trouxe uma imagem. E eu separei um trecho em que a Silvia diz qual que é a imagem dela para a compreensão dela do que é o treinamento do Gita. Então ela diz o seguinte: um vulcão em erupção é uma imagem significativa para dizer como compreendo nossa prática do treinamento. O vulcão em erupção é um fenômeno da natureza que em determinado momento derrama magma, dá origem à lava, que é derramada através de sua abertura superior, a chamada chaminé vulcânica. Ao iniciar sua fase de atividade, o vulcão libera gases de enxofre de alto teor tóxico, seguindo-se então explosões como se fossem fogos de artifício. O processo do Gita é tudo isso, e estou em busca dos fogos de artifício. E uma imagem bem poética, né, que ela traz, dizer que o treinamento... É interessante perceber que as pessoas têm uma certa romantização, né, do treinamento, porque é um treinamento com artes marciais, então há um romantismo em torno do treinamento, como se fosse uma coisa bonita. Eu vou relatar rapidamente um acontecimento que ilustra um pouco essa romantização do treinamento, e depois eu volto para o texto da Silvia. Certa vez eu levei a metodologia do treinamento para uma turma da licenciatura em teatro, da Escola de Teatro e Dança da UFPA. E no primeiro dia eu levei só o Tai Chi Chuan, treinamento com Tai Chi Chuan, né? Um fragmento do treinamento para ser desenvolvido com uma metodologia dentro de uma disciplina, que era uma disciplina prática. No primeiro dia, alguns relatos dos alunos eram relatos assim maravilhados. Nossa, como eu me senti bem, eu cheguei em casa e eu meditei, e foi lindo, e eu vi luzes. Um dos alunos me mandou um relato, que eu pedia relatos diários das aulas, me mandou relatos em áudio, descrevendo sensações maravilhosas. Na segunda aula, na semana seguinte, as coisas não se alteraram muito, tinha aquela sensação mais ou menos boa, tá. E com o decorrer do tempo, a turma ficou completamente avessa ao treinamento, porque era chato, era enfadonho, por que eu tenho que repetir todo dia a mesma coisa, é o mesmo movimento, e no que isso vai me ajudar, como é que eu vou dar aula para as criancinhas com esse treinamento, enfim. Eu enfrentei uma dificuldade grande para o entendimento do treinamento. E boa parte dessa dificuldade, por parte da turma, é uma romantização do treinamento. Então, treinar é duro, treinar é difícil, requer disciplina, persistência, requer uma série de elementos éticos que o atuante precisa determinar para si. Se ele não tem isso, de fato, ele vai abandonar. Como muitos que vêm para o Gita passam um tempo, alguns um tempo curtíssimo, outros um tempo um pouquinho maior, mas são poucos de fato os que ficam, se a gente for comparar todos os que já vieram para a nossa sala de trabalho. Então, quando a Silvia diz, e eu entendo assim, né? Quando a Silvia diz, traz essa imagem do vulcão, e quando ela diz que o vulcão ele tem uma fase que ele libera gases de enxofre de alto teor tóxico, é o momento da fase do treinamento em que o atuante se encontra diante das suas próprias dificuldades, diante das suas próprias limitações, e ele precisa saber lidar com isso. Então, acho bem interessante essa imagem que a Silvia traz. Seguindo para o penúltimo, é o texto da Camila Góes, que também participou da montagem do Fenda. O texto dela chama Do Passado Infeccioso ao Presente Convalescente. Relato do Processo Criativo 2016-2017. A Camila diz o seguinte sobre o treinamento. Existe um vazio de palavras no treinamento do Gita, que é preenchido apenas pela inspiração e expiração. É uma nova linguagem em aprendizado, uma nova maneira de me comunicar com o outro, com o grupo, com meu corpo e as respostas ou ecos que recebo. Então, a Camila, né,
traz essa passagem discutindo o treinamento como um processo de autoconhecimento de si, mas da relação também com o espaço e com o outro. Eu procuro encaminhar de maneira bem insistente mesmo, nos processos que eu dirijo, esse olhar do atuante para olhar para si, mas também para olhar para o seu lugar, para dialogar com o seu lugar, né, com o seu corpo e com o corpo social que está à sua volta. Então eu sempre faço isso, né, cada vez mais vou entendendo esse processo e tenho me portado como um guia para atravessar essa ponte. E o último texto que encerra esse livro chama Carta para Ti, Paralelos Possíveis entre o Gita e o Ponte dos Ventos. É um texto da Lu Borges. Esses paralelos entre o Gita e o Ponte dos Ventos, ele é um projeto pedagógico criado e dirigido pela Iben Rasmussen, que é atriz do Odin Teatret. E a Lu participou de uma residência internacional com a Iben, e ela desenvolve esse texto traçando paralelos que ela acredita serem possíveis entre o treinamento que o Gita desenvolve e o Ponte dos Ventos. E eu separei uma imagem também, porque lembra que eu comentei que eu pedi uma imagem sobre o treinamento para os atuantes do Fenda? A imagem que a Lu traz e que eu selecionei para a gente encerrar esse vídeo é a seguinte. Eu pergunto então, que imagem, Lu, tu me dizes ou tu me trazes para o treinamento? E ela diz o seguinte: treinamento é como um cavalo sem rédeas, indo correndo de encontro ao mar. E ao mesmo tempo poderia ser também uma mulher solitária contemplando o mar. Eu não vou me permitir explicar essa passagem da Lu, porque eu acho que ela já guarda bastante potência poética, e convido vocês a buscarem os entendimentos de vocês a partir dessa imagem que a Lu traz pra gente. Então eu vou repetir. Um cavalo sem rédeas, indo correndo de encontro ao mar, e ao mesmo tempo poderia ser também uma mulher solitária contemplando o mar. Bom, foi isso. Esses são os outros 7 textos que fazem parte do livro. Para encerrar, quando eu conversei com o Cesário, uma possibilidade de nós divulgarmos esse livro de maneira virtual, em meio ao momento em que a gente passa, nós chegamos a essa ideia, né, de comentarmos o livro e de dar a conhecer a produção que o grupo desenvolve há 14 anos. Então, em nome do Gita, eu gostaria de passar uma mensagem de apoio e de solidariedade a todas as pessoas que já perderam um parente, um amigo, vítima dessa pandemia do Covid-19. Então, emanando forças positivas e que cada um continue se cuidando, cada um procure manter os cuidados de isolamento social até que a gente supere esse momento e reconstrua ou passe a construir um momento novo, um momento de criatividade novo, um momento de relação nova com o mundo. É isso, Cesário. Vou me despedindo aqui, mandando um câmbio jurunas do Solar dos Silva para o Gita e para o mundo. Até mais, gente. Valeu!